Paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Que bom que está bem com vocês. Gostaria, né, de estar dando prosseguimento ao nosso estudo, né, a Epístola aos Filipenses. Bem, gostaria de convidar você, Bíblia, abrir no capítulo 3, pegar seu caderno, é isso mesmo, né? E seu lápis para fazer os apontamentos se for necessário. Bem, enquanto você pega e abre no capítulo 3, eu quero fazer uma oração. Senhor meu Deus, eu quero invocar aqui tua presença, o teu Espírito, para que possas, ó Deus, cooperar conosco, santificando esses instrumentos, ó Deus eterno, irão, papai querido, ó Deus eterno, gravante ser um instrumento de para que possamos, papai querido, gravar esse vídeo e ele alcançar o propósito que o Senhor tem gerado no nosso coração. Ó Espírito Santo, também o Senhor pode, nesse momento, já ir trabalhando no coração daquele, daquela, que vai aprender, Senhor, conosco acerca de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Filipenses, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Versículo 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Versículo 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Amém? Graças a Deus. O apóstolo Paulo, ele vai começar no capítulo 3, chamando a atenção, advertindo os irmãos da igreja de Filipe contra os falsos mestres. Falsos mestres, judaizantes, os enganadores. Tá? E o apóstolo Paulo, ele vai aqui, né, advertir eles e também vai apresentar as características, no versículo 1, 2 e 3, dos verdadeiros cristãos, né, da igreja de Filipe. E nós sabemos que nos dias em que o apóstolo Paulo estava na prisão de Roma, a igreja de Filipe era uma igreja fiel, era uma igreja próspera, mas também era uma igreja que estava sendo perturbada por esses falsos mestres perturbadores. Tá? A igreja de Filipe, né, estava sendo assediada por enganadores que se empenhava, se esforçava para ensinar que havia uma necessidade para ser salvo, não só Jesus, que eles precisavam se circuncidar também. Não era só aceitar Jesus, eles precisavam se circuncidar se eles queriam ir para o céu. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai iniciar esse capítulo 3, né, chamando a atenção contra esses enganadores. Nós vemos no versículo 1, o apóstolo Paulo, né, chamando a atenção que os filipenses, que vos regozijei no Senhor. Tá? Ou seja, olha, filipenses, vocês têm que descansar, né, nos interesses que vocês têm em Jesus Cristo. Vocês têm que descansar satisfeito, ô filipense, né? Nos benefícios que vocês esperam de Jesus. É esse tipo de comportamento, né, que faz parte do caráter daquele que se encontrou com Jesus. Tá? É essa motivação que os cristãos sinceros têm que ter, o apóstolo Paulo está dizendo. Tá? De quê? De se alegrar, de regozijar, de se alegrar em Cristo Jesus. A verdade é, querido, que quanto mais nós aproveitamos esse conforto, né, independente da situação, né,
esse conforto produzido por aquilo que nós acreditamos, né? Tanto mais nos agarramos naquilo que nós cremos. Ninguém vai conseguir nos separar do amor de Deus, né? Quanto mais nós nos alegramos em Cristo Jesus, quanto mais nós nos regozijamos em Cristo Jesus, mais dispostos nós estaremos, né, a trabalhar e a sofrer, a servir o Senhor pelo Evangelho. Quanto mais nos alegramos em Cristo Jesus, menos perigo nós vamos estar correndo de nos afastar de Jesus, né? Não. E quanto mais nós nos alegramos em Cristo, mais íntima a gente vai chegando, vai sendo de Deus. E a Bíblia vai dizer em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força. A repercussão, aquilo que nós vamos receber, é a fortaleza de Deus diante, né, desses enganadores que se aproximam para apresentar um outro evangelho. E Paulo diz que esse é falso. Paulo está exortando os irmãos de Filipe a tomar cuidado contra esses falsos mestres. Ele vai escrever ainda no capítulo 1, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Tá? O que ele está dizendo? Tá? Eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas. Que coisas que são essas? Coisas que eu já te falei, né? Era como Paulo estivesse dizendo, aquilo que eu já apresentei a seus ouvidos, agora será apresentado a seus olhos. Tá? O que eu já falei, né, a vocês de maneira formal, agora eu vou apresentar a você de forma escrita, para mostrar que eu continuo com o mesmo parecer, que Cristo não mudou, que eu não me aborreço de escrever para vocês. Eu não me canso de ter cuidado com vocês, tá? Queridos, a nossa liderança, tá? Os obreiros não deve se aborrecer se for necessário falar, escrever, repetir, desenhar, né, as coisas que nós acreditamos. Que são coisas seguras e edificantes para o nosso povo. Nós temos que repetir e falar. É fundamental que as pessoas ouçam as mesmas verdades com frequência, que ela seja repetida, né? Para quê? Para avivar a memória e fortalecer a impressão das coisas importantes que estão dentro de nós, né? E essa repetição, né, ela é apresentada na Bíblia como quê? Como discipulado, né? E Paulo sabe usar muito bem essa ferramenta. O apóstolo Paulo vai chamar a atenção dos filipenses no versículo 2, guardai-vos dos cães. Tá? E eu creio que ele está fazendo alusão, né, ao profeta Isaías, no capítulo 56, no versículo 10, quando o profeta chama os falsos profetas, né, de cães mudos, tá? E eu acho que Paulo está se referindo a isso que Isaías se referiu aos falsos profetas. Agora, Paulo está referindo aos falsos mestres, aos enganadores, está chamando eles de cães, né? Tá? E ele chama por causa do quê? Por causa da maldade que há no coração desses falsos mestres, né? Que eles vão usar essa maldade contra aqueles que já abriram seu coração e já confessaram a Jesus, que já abraçaram o Evangelho de Cristo. E agora esses cães vêm latindo, vêm mordendo, vêm querendo tirar Jesus de dentro do coração desse povo. Tá? Esses falsos mestres, esses cães, a preocupação deles era exaltar as boas obras, em vez de exaltar a fé em Jesus Cristo. Tá? Paulo também vai chamar ele aqui no versículo 2, do quê? De falsos obreiros, que se orgulha do fato de serem, né,
e eles ser da circuncisão, que eles foram circuncidados, que eles eram judeus, né? E com isso, eles vinham destruindo a igreja de Jesus Cristo e exigindo que essa igreja volta à circuncisão, né? Que era, no tempo da graça, um mero corte, né? Insignificante no prepúcio, na carne do homem. Né? Paulo fala aos filipenses que, na verdade, que eles é que são da circuncisão, de que eles são a circuncisão espiritual, que eles são um povo exclusivo de Deus e que eles estão aliançados com Deus. Assim como os israelitas no Antigo Testamento, na aliança que eles tinham com Deus, eles eram aliançados com Deus por meio da circuncisão. Agora, no tempo da graça, a circuncisão, Paulo está dizendo, somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Agora, no versículo 3, nós vamos encontrar 3 aspectos aqui que Paulo vai apresentar, né? Primeiro, adorar a Deus no Espírito, em oposição aos rituais, em oposição às ordenanças carnais do Antigo Testamento, né? Que consistiam em quê? Em sacrifício, manjares, bebidas e várias orações, como diz Hebreus capítulo 9, versículo 10. Olha, o fato é que o cristianismo nos livra dessas coisas, tá? E nos ensina a sermos íntimos de Deus em todos os deveres da adoração. Devemos adorar Deus em espírito e em verdade, como diz João capítulo 4, versículo 24. A obra cristã não tem propósito algum, né? Se o coração não estiver envolvido nela. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tem que estar envolvido o nosso coração, ou seja, a nossa alma. Tá? E tudo quanto fizermos, fazemos de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Amém? Querido, nós devemos adorar a Deus, né? Na força e graça do Espírito de Deus, né? Que é reconhecido no Evangelho como o tempo da graça, como o ministério do Espírito. Por que fazemos isso? Porque o Espírito está em nós, né? 2 Coríntios 3, 8, né? Paulo vai dizer, quando ele também está em defesa ao Evangelho, aqui, também, por conta de alguns judaizantes, né? Falsos mestres, ele vai falar assim, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Tá? Segundo aspecto apresentado no versículo 3, nos gloriamos em Jesus Cristo. Gloriamos em Jesus e não nos privilégios do judaísmo, nem naquilo que satisfaz, né, eles, né, na igreja cristã. Meros prazeres de satisfação exteriores, ou seja, a circuncisão. Não vamos fazer isso, tá? Paulo vai repetir aos filipenses que eles deveriam sempre se gloriar no seu relacionamento com Jesus Cristo e no seu interesse em Jesus. Tá? Os israelitas, eles eram obrigados a se alegrar diante de Deus no átrio do templo. Mas nós hoje, né, Paulo está dizendo, mas a vocês agora, né, a essência veio, rasgou o véu do templo, né? As sombras foram dissipadas. Hoje devemos nos gloriar somente em Cristo Jesus. Tá? O terceiro aspecto do capítulo, do versículo 3, é que os filipenses não confiam na carne, nas ordenanças carnais, nos desempenhos exteriores. Tá? Está dizendo, olha, filipenses, não confie em vós mesmo para poder confiar apenas em Jesus.
Deixe de confiar em vocês mesmos e confie apenas em Jesus Cristo. Esse é o eterno fundamento do Evangelho. Nossa confiança, bem como a nossa alegria, tem que ser só para Ele, né? E no livro de Jeremias, eu queria que você fosse ali comigo, Jeremias, capítulo 17, vamos comigo ali, versículo, creio que é o 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te louvo, te agradeço, enalteço o Senhor por esse momento que passamos aqui, falando, papai querido, sobre as características de um verdadeiro cristão, Senhor, diante dos falsos mestres, dos enganadores. Eles não se dobram, eles continuam se gloriando no Senhor, se alegrando no Senhor, não confiando na carne, não confiando, papai querido, ó Deus, nos homens, mas somente na tua palavra. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém.